Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de arte. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as instalações artísticas, tá? A instalação artística, a gente é uma modalidade da arte contemporânea, certo? E a instalação, ela é uma manifestação artística que ela acontece ela é organizada em um ambiente interno, tá? Então ela vai acontecer dentro de um espaço de uma sala, ela vai acontecer dentro de uma galeria. No vídeo que vocês assistiram na semana passada, a gente teve alguns exemplos lá de instalações artísticas, tá? Ela tem outras características, que pode ser efêmera, que é o efêmero? Ela só vai existir naquele momento, naquele local, depois que for desmontada, ela não vai ser recriada. Ou ela pode sim ser desmontada e em um outro momento ela ser recriada em um outro local, tá? A instalação artística, gente, ela pode ser multimídia. O que é isso? Ela pode provocar diversas sensações. Então, ela pode provocar sensações táteis, térmicas, de odor, auditiva, visuais. Então, ela pode provocar diversas sensações no espectador. Entre as instalações artísticas, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que é essa do Através. Essa instalação vocês viram lá no vídeo que eu passei na semana passada. Essa instalação ela está lá no Museu do Inhotim, né, em Brumadinho, que é uma instalação do Cildo Meireles, em que as pessoas, para chegarem no núcleo, que é essa bola que está aqui no centro, gente, elas precisam atravessar um labirinto. Nesse labirinto, né, o que as impede de chegar lá são alguns tecidos transparentes, alguns um pouquinho mais denso, mas ainda com transparência, telas, grades, cerquinhas, e o chão é repleto de cacos de vidro. Então as pessoas caminham por esses cacos de vidro e por essas telas até chegar no núcleo. Então, qual é o objetivo dessa obra? O tempo todo você está enxergando o objetivo lá no centro, que é o núcleo. Mas você não pode alcançar ele de forma tão rápida porque você precisa atravessar as barreiras que são transparentes, que te permitem enxergar o objetivo, mas não te permitem alcançar. Então, o artista, com essa obra, ele faz uma analogia com a nossa vida, né? Quantas vezes você pode enxergar um objetivo lá na frente, mas ainda não pode alcançar, porque você precisa vencer ou ultrapassar algumas etapas da sua vida. Exemplo, todos vocês já devem estar enxergando um objetivo de vocês, que é o vestibular, né? E a gente enxerga esse objetivo lá no centro, mas ainda não consegue alcançá-lo, porque para eu chegar lá no vestibular, passar no vestibular, eu preciso, além da minha dedicação com a escola, o meu comprometimento com os estudos, eu preciso atravessar algumas barreiras, que são os anos escolares, que são as provas, enfim, passar no vestibular. Então, são essas barreiras que eu consigo ver lá na frente o meu objetivo, mas só não consigo tocá-lo ainda, né? Porque existem essas barreiras no meu percurso, certo? Bom, o Cildo Meireles, gente, ele é um dos principais artistas plásticos brasileiros. Ele foi desenhista, pintor também, mas ele dedicou a sua vida à arte conceitual, tá? Que é o quê? Transmitir um conceito através das suas obras de arte. Então, ele saiu aquela linguagem artística tradicional, que é a pintura, o desenho, para ir para essa linguagem artística um pouco diferente, que é a instalação de arte. Aqui nós temos outra instalação de arte do Cildo Meireles, que essa instalação de arte chama-se Desvio para o Vermelho. Nós vimos no vídeo também que eu passei para vocês, tá? Da semana passada. Ela também fica em Otim, que é uma sala toda vermelha, né? Toda monocromática. Tudo que tem aqui é em vermelho, exceto as paredes. O Cildo Meireles, gente, ele foi influenciado por esse movimento aqui do neoconcreto. Estão lembrados que nós estudamos o neoconcreto, a Ligia Clark e estudamos também o Hélio Tsika. Então, esses artistas influenciaram o trabalho e a desenvoltura do Cildo Meireles, tá? Outra obra muito conhecida e bem importante do Cildo Meireles é essa obra chamada Ouvido,
que é essa obra aqui? Essa que vocês não estão vendo agora aqui na imagem. Essa obra, ela é o seguinte, gente, é uma obra que ele fez em 87 e em 89, então ela tem muito tempo. Ele criou uma tenda indígena. Nessa tenda indígena, em volta dela aqui, ó, tem mais de 6.000 cédulas de dinheiro, de papel, né, de diferentes países americanos, tá? Além disso, possui 3 toneladas de ossos de boi, tá? Então, aqui, ó, tem uma piscina que rodeia essa tenda, conseguem ver? Essa piscina que rodeia a tenda tem mais aqui de 3.000, né? Ou melhor, 3 toneladas de ossos de boi, tá? Em volta aqui. E além disso, nós ainda temos, não sei se vocês conseguem perceber aqui, parece uma mureta branca, né? Mas essa mureta branca mais nada é do que, na verdade, uma mureta feita por velas de parafina. Então, tem muitas velas de parafina aqui, mais ou menos 70.000 velas de parafina. Bom, de dentro dessa tenda sai o som de um barulho, como se fosse o som de uma motosserra trabalhando, uma motosserra cortando. O que ele quer dizer com isso? Então, o barulho dessa motosserra que ressoa do interior da tenda, coberta por notas de dinheiro, né, de todos os países da América. A cabana, que ela é rodeada por essa piscina de tíbias e fêmur, né, de boi, enfim, e é delimitada por esse muro feito por 70.000 velas brancas. Com essa obra de arte, ele quer discutir o quê? A formação do continente americano. Olha que interessante a ideia dele. O que ele quer dizer com isso? Que a formação do continente americano, ela é uma equação que envolve riqueza, fé e o massacre dos povos indígenas e negros, né? É uma soma, né? Uma equação que não dá certo, né? Então, quantas pessoas tiveram que morrer, né? Os ossos de boi representando as pessoas que morreram, o dinheiro representando a riqueza desses países e as velas, né? Também representando as vidas, né? Essas pessoas, quantas pessoas precisaram ser sacrificadas, né? Para a colonização da América. Então, muito interessante, ó, mais de perto, uma outra imagem para vocês verem essa instalação artística do Cildo Meirelles. Outra instalação artística que tem uma ideia bem parecida com essa daí é a instalação artística do Cildo Meirelles chamada Missão Missões, Como Construir uma Catedral. Bom, essa obra também é de 87 e ele retrata as missões jesuíticas, tá? Que são onde a conversão dos indígenas acabou, né, de uma forma violenta, enfim, que quase exterminou essa comunidade, a comunidade indígena. Então, é uma obra de um apelo bem dramático, é uma instalação que também é formada por ossos, por hóstia e por moedas. Então, os ossos, gente, eles parecem estar flutuando nessa instalação. Olha só, eles estão amarrados aqui em cima, parece que eles estão flutuando. E aqui no chão é uma piscina de moedas, e representa toda essa riqueza relacionada a essa questão também da colonização, da catequização dos índios no nosso país, no período da colonização. E entre essas moedas e esses ossos que representam todos esses índios, nós temos uma coluna. Essa coluna que está aqui é uma coluna de hóstia. São várias hóstias sobrepostas uma em cima da outra, formando uma coluna que liga a riqueza ao céu, onde estão estas pessoas, ou onde seriam, né, representando o massacre que foi essa questão da catequização da missão jesuítica. E essa obra, gente, ó, originalmente ela foi assim, quadradinha, mas e se vocês repararem, ela tem um tecido preto em volta. Aqui também vai dar para vocês verem o tecido preto. E esse tecido preto, se vocês observarem, ela lembra um pouco os tecidos de confessionário, enfim, né? Então tá relacionado muito a uma crítica, no caso, que o Cildo Meirelles faz, uma crítica a esse momento vivido na nossa história. Bom,
Além dessas instalações, existem várias outras instalações de arte do Silvio Meirelles, tá? Não tenho todas aqui para mostrar para vocês, mas vou mostrar algumas outras instalações ainda também, tá? Então, aqui nós temos uma instalação que foi um artista do Rio Grande do Sul, um artista gaúcho, o Henrique Oliveira, que ele fez como se fosse, parece troncos, raízes de uma árvore. Gente, essa obra aqui é muito bonita, ela é muito legal. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente e de entrar dentro dela. Ela é uma obra que foi exposta na Bienal de 2009 em São Paulo, na Bienal de Arte. Ela foi construída desse jeito, ó, um monte de aramado e em volta desses arames eles foram cobertos com tapume, pedaços de tapume, que são restos de árvores, né, que viram esses tapumes de construção. Podem perceber que é o tamanho da pessoa e o tamanho aqui, né, em volta. Então, ela é uma obra bem grande, que você podia entrar dentro dela e caminhar por ela. Olha só, isso aqui é uma imagem externa e aqui uma imagem interna. Então, você podia caminhar por ela. É muito bacana, muito interessante. Tive o prazer de passear por dentro dessa obra. Ela tem vários caminhos, é como se fosse um grande labirinto que você vai andando. O nome dessa obra é O Terceiro Mundo, tá? E ela simula como se fosse a parte interna, o órgão reprodutor feminino, tá? Tanto que bem no centro aqui tem como se fosse o óvulo, o núcleo, né? O meio, o centro aqui de tudo, certo? Outra obra bem interessante também é esta obra aqui, uma instalação de arte de um artista argentino, Leandro Ehrlich, e ele fez uma instalação de arte muito diferente. Olha só, ele criou uma piscina e nessa piscina tem não tem água aqui dentro, tá, gente? Parece que tem água, mas não tem, tá? Aqui em cima tem uma chapa de vidro, uma folha de vidro, e em cima dessa folha de vidro tem uma lâmina de água, tá? Uma lâmina de água assim de uns 10 centímetros mais ou menos. As pessoas entram dentro dessa piscina através de uma porta, uma escada que desce, você entra aqui dentro. Aqui não tem água, mas o efeito que a luz do sol provoca ao atravessar essa lâmina de água e essa folha de vidro dá a impressão de que a piscina está cheia, né? É muito interessante o efeito visual. Olha só, as pessoas brincam de tirar foto como se estivessem dentro da água, mas não estão, né? E essa obra de arte, essa instalação desse artista, ela já foi reproduzida várias vezes. Então, de novo, aqui, olha só que interessante, né? As pessoas lá dentro, como se elas estivessem dentro da piscina, né? Lá tranquilamente caminhando, mas não, na verdade elas estão, a piscina está seca, né? A água está em cima dessa lâmina de vidro que fica na superfície. Olha que interessante, né? As fotos parecem muito de que, como se as pessoas estivessem lá dentro, né? Com a piscina cheia de água. Bom, gente, a nossa aula sobre instalações artísticas é esta de hoje. O que eu vou pedir para vocês de atividade, tá? O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar pesquisando mais instalações de arte do Silvio Meirelles. Vocês vão pesquisar mais uma instalação de arte do Silvio Meirelles. Vão pesquisar o que o artista quis fazer, qual era a ideia do artista, qual a intenção do artista, e também vão escrever o que vocês entenderam dessa instalação de arte. Junto vão colocar uma foto, então vocês vão mandar um arquivo de Word para mim lá no AFA. Só que essa instalação de arte que vocês vão pesquisar não pode ser uma instalação das que a gente já viu aqui do Silvio Meirelles, tá? Tem que ser uma outra instalação que a gente não pesquisou, para você conhecer, para que vocês possam estar conhecendo outras instalações do artista, ok? Então, nossa atividade de hoje é essa. Qualquer coisa, daqui a pouquinho a gente tem a nossa live e aí tiramos as dúvidas, tá? Essa parte do trabalho faz parte, né, essa etapa do trabalho faz parte do nosso trabalho bimestral que eu vou estar passando, né, o restante dos detalhes e desse trabalho na próxima aula também, tá bom? Grande beijo, gente, e até daqui a pouquinho.